Eu acredito que, neste país, nós precisamos de algumas atitudes simbólicas. Nós precisamos urgentemente de algumas atitudes simbólicas. Eu, por exemplo, acho que é fundamental, e achei muito bonito o gesto do presidente Lula, no velório de sua esposa, de receber e abraçar Fernando Henrique Cardoso, de receber e abraçar Michel Temer. Apesar de que eu, pessoalmente, jamais eu abraçaria. Mas eu não sou Lula. Não abraçaria porque as pessoas que me conhecem dizem assim, o que aconteceu? Mudou de lado, né? Mas o Lula não. O Lula tem liderança suficiente e tem suficiente estofo como ator social. Ele pode e deve se dar esse luxo. Porque se tem uma pessoa que pode aproximar dos contrários nesse momento, é ele, Fernando Henrique Cardoso. Não tem outro. Eles precisam sentar junto, porque o que nós precisamos nesse momento no Brasil é reconstruir a base de uma democracia liberal burguesa. Porque só com essa que a gente vai avançar nas questões sociais. O quanto pior, melhor, hoje só serve a um personagem, que se chama Jair Bolsonaro. O quanto pior, melhor, nos projeta para os radicais. Nos projeta para mais ódio, mais incompreensão, mais inconformação. Não é? Então nós não podemos apostar no quanto pior. Está errado isso. Está errado. Apesar de nós sim devemos fazer crítica permanente as, vamos dizer, besteiras, para dizer o mínimo, que estão fazendo na nossa política pública no Brasil. Esse governo Temer é um desastre completo. Mas, por outro lado, vamos dizer, algumas pessoas até dizem que, quem sabe, o Temer é um infiltrado do PT. Porque está fazendo um serviço para nós. Está facilitando o nosso serviço. Ele está fazendo tanta asneira, que está alavancando Lula. Quem sabe ele não é, no fundo, um infiltrado do PT. Porque as coisas que estão acontecendo, nós nunca poderíamos imaginar. Mas por que a gente não podia imaginar? Porque as pessoas que têm algum tipo de compreensão nesse país achavam que as coisas tinham lógica. Nós produzimos políticas públicas, logo nós teríamos o reconhecimento dessas políticas públicas. E o reconhecimento dessas políticas públicas se transforma em voto e significa instabilidade de um certo modelo de governança. Não, isso faz tudo muito sentido. Mas a gente se esqueceu que a lógica que prevalece em rede de comunicação social, né, e a lógica que hoje pulula pelos meios de comunicação de massa, não é essa lógica, é lógica nenhuma, não tem compromisso com lógica, né? O que se diz num dia a respeito de fulano, que é muito ruim, vamos dizer, estigmatizador em relação a fulano, de repente passa a ser um elogio para Beltrano. Conforme a cara da pessoa, aquilo que é ruim para um é bom para outro. E o próprio judiciário parece fazer parte desse jogo. Porque o judiciário, infelizmente, foi cooptado por isso tudo, por uma razão muito simples. Os governos do PT, eles recrutaram as pessoas da cúpula do judiciário entre aqueles sujeitos mais vaidosos e mais carreiristas. E isso por uma razão muito simples. Primeiro, porque eles não tinham conhecimento da geografia do judiciário, eles não sabiam quem era quem. Eles ficavam nas mãos de seus bons conselheiros. Quem foram os bons conselheiros dos governos Lula e Dilma para a indicação de pessoas?
Márcio Tomás Bastos, dono de uma banca bilionária em São Paulo, hoje já falecido, né? Mas também advogado de tudo que é tipo de gente, né? Sigmarinda Seixas, também é uma pessoa que hoje faz uma advocacia de lobby de empresas, né? E Nelson Jobim, né? Então essas pessoas indicaram muita gente para alavancar os seus negócios, ou seja, coloca fulano lá porque ele é meu amigo, eu vou ser amigo do ministro Supremo, e com isso eu vou ter a porta aberta. No fundo, é um ativo que eles estavam procurando. Na hora que você pergunta a um advogado estabelecido, com um escritório, ganhando muito bem, quem deve ir para o Supremo Tribunal Federal e quem tem que ir para o STJ, ele vai dizer claramente, bota ali meu amigo. Por quê? Não porque ele é bom, mas porque eu boto a mão na maçaneta da porta dele. E eu vou ter privilégio no andamento dos meus processos. Óbvio. Então, quer dizer, são pessoas que não poderiam servir de conselheiros, porque evidentemente havia um conflito de interesses ali. Não que sejam pessoas ruins, mas pessoas erradas como conselheiras. Não podiam ser conselheiras, né? Mas, no entanto, foram os conselheiros permanentes, foram esses três. E aí a gente vê pessoas como, por exemplo, Márcio Tomás Bastos propondo César Peluso como ministro supremo. Ora, César Peluso era conhecido aqui no Tribunal de São Paulo como um dos sujeitos mais irracíveis, complicados como desembargador. Como é que você bota um sujeito desse no Supremo, conservadoríssimo, sem compromisso nenhum com as políticas dos governos do PT? Você bota um cara desse no Supremo Tribunal Federal. Aí outros propuseram Luiz Roberto Barroso, aquele bico de ouro, né? Sujeito que adora as agendas sexy, né? Aquelas agendas que impressionam aquela sociedade civil mobilizada. O quê? Aborto, não é isso? Casamento homoafetivo, né? São as agendas que eu chamo de agenda sexy, né? Porque no fundo são agendas que são rótulos vazios. As pessoas não pensam a respeito do que é uma coisa e o que é outra, mas hoje se tornaram, vamos dizer, bandeiras de luta e ponto final, ninguém admite que você critique esses tabus, né? Se você criticar esse tabu, você passa a ser um conservador, né? Você não pode ser uma pessoa que diga assim, olha, eu não aceito o aborto, né? Porque eu acho que o aborto é um passaporte à irresponsabilidade. Bom, só acho isso, né? Meu filho mesmo, Daniel, né, teve uma filhinha numa relação assim, ao Deus dará, né? A primeira coisa que eu disse para ele, filho, assuma sua responsabilidade, né? Assuma sua responsabilidade. Quando você bate no carro de alguém, você para seu carro, vai até essa pessoa e assuma a sua culpa e pague pelo dano que se provocou. Isso se chama simplesmente responsabilidade, consciência e correção. A pessoa correta faz isso, assume responsabilidade por seus atos. Isso não tem nada de careta. Isso não tem nada de careta, né? Isso é o que o alemão chama de Anstand. Uma palavra que talvez não tenha tradução no português. Anstand, ser anständig. Anstand em alemão é o quê? É, no fundo, você estar para os atos que você produz, né? As pessoas esqueceram o que é Anstand, né? Então, para mim, se você produz um filho, você trate de assumir esse filho e faça, sabe, um nó em pingo d'água, mas assuma, porque essa é sua responsabilidade. Ponto. É muito fácil você bater no carro dos outros e sair fugindo, e é a mesma coisa. Eu não vejo diferença nenhuma, né? Você bate no carro dos outros e sai correndo, deixa o sujeito com seu prejuízo, dane-se. Não é assim que se vive numa sociedade, não é assim que se vive, né? As pessoas têm que ter responsabilidade, mas como essas coisas ficaram muito banalizadas, né? Aí você tem um sujeito que consegue, com essas pautas, se tornar popular.
É o caso de Luiz Roberto Barroso. Se tornou popular com essas pautas. É um liberal. Né? É um liberal. Né? E aí foi colocado por muita gente boa, querendo um liberal lá dentro. Esqueceram que o liberal era advogado da Rede Globo. Né? E lá estamos hoje com o ministro, que era advogado da Rede Globo, fazendo o que a Rede Globo manda ele fazer. Né? Então não tem compromisso nenhum com a democracia. Absolutamente nada. Tá lá, tem compromisso com essas pautas sexy, que aliás a Rede Globo adora infiltrar dentro de suas novelas. Né? Porque é chique, é sexy, nada mais do que isso. Né? É uma cultura da irresponsabilidade. Infelizmente. Que é outra coisa que também está destruindo esse tecido social que a gente vive. Então, e outra coisa, por que o PT não tinha nenhuma discussão interna sobre a ocupação desses cargos? Deixou as coisas correrem soltas. Como é que é isso? Tem um ministro aí que se aposentou. Como é que vamos ocupar esse cargo? Não sei. Vamos ver quem se apresenta. Vamos ver quem se apresenta? Aí começa então, né, a gincana dos interessados. Aí o sujeito sai se pendurando em tudo que é político. Vai para a Câmara, vai para o Senado, fala com o ministro, chega perto da Presidente da República, faz o que ele pode, porque ele quer aquele cargo. Mas uma pessoa que se movimenta desse jeito, ele não está querendo ir para uma trincheira de batalha, né, para a sociedade. Um sujeito que faz um movimento desse quer, no fundo, uma cerejinha glacê em cima do seu chantilly, do seu currículo. Um sujeito desse, ele quer coroar o seu currículo. Né? É que nem aquele que gosta de fazer doutorado, porque, não, agora eu tenho que coroar meu currículo, falta um doutorado. Doutorado não coroa currículo de ninguém. Doutorado não serve para nada. Doutorado é só um teste de passagem. Né? Que nem adolescência, é simplesmente você tem aquele papelzinho que te permite entrar no mundo da pesquisa. Muito mais importante o doutorado é o que você faz depois dele do que propriamente o doutorado. Até porque em 2 anos sua tese está ultrapassada. Daqui a 5 anos, quando você vai ler sua tese escrita antes, você diz, meu Deus do céu, como é que eu vou escrever uma pesquisa? Isso se você cresceu, né? Porque se você não cresceu, você vai achar aquilo, a Coca-Cola, a última Coca-Cola do deserto, até o fim da sua vida. Não é isso? Mas se não, se você cresceu, você diz assim, meu Deus, como é que eu escrevi uma asneira dessa? Não é isso? As pessoas crescem. Né? Então o doutorado não serve para coroar nada. O doutorado serve apenas para você fazer o rito de passagem. Né? E a mesma coisa, o Supremo Tribunal Federal não tem nenhum significado na vida de alguém que é bilionário como advogado. Qual é o significado para uma pessoa dessa? Como o Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso é um cara que não tem onde enfiar dinheiro. Não precisa mais trabalhar para o resto da vida dele. Mas um sujeito desse vai querer esse ministro supremo para quê, meu? Por que você se esforçou tanto para ganhar tanto dinheiro para circular de Mercedes-Benz? Né? Para ter uma cobertura duplex na Avenida Atlântica, uma casa no condomínio Portugalo. Né? Para que você se esforçou tanto para ser agora ministro supremo? Você poderia fazer outras coisas da sua vida. Né? Quer dizer, então, parece que a vaidade obnubila as pessoas. Então o que nós temos hoje é um Supremo recheado de gente vaidosa, incapaz de enfrentar o rolo compressor da opinião pública. Incapaz. Porque um sujeito vaidoso, ele sempre quer estar bonito na fita. Se ele sempre quer estar bonito na fita, não vai ser ele que vai atropelar a opinião pública. Então, eles têm uma dificuldade enorme de serem contramajoritários. E o Supremo existe para ser contramajoritário. Por quê? É para proteger as minorias diante da supremacia das maiorias, que é normal numa democracia. O judiciário serve para isso. Para dizer para uma maioria, peraí, esse cara tem um direito, você não passa por cima dele com rolo compressor. Agora, se ele é um sujeito que tem dificuldade
de remar contra a maré, ele sempre vai apoiar o mais poderoso, e não os fracos. Então, que tipo de magistrado é esse? Que tipo de magistrado é esse? É isso que nós estamos vendo, né? Enquanto Fernando Henrique Cardoso colocou no Supremo Tribunal Federal 3 pitbulls, né? Que foi o Nelson Jobim, a Grace, né? Ellen Grace e o Gilmar. Sempre, invariavelmente, faziam tudo que Fernando Henrique mandava. Ah, é para arquivar, é para arquivar. Né? Sempre foram absolutamente partidários. Eram 3 pitbulls que eles colocaram. O governo Lula e o governo Dilma colocou ali uma matilha de coca-spalho. Tudo bonitinho. Faz festa para você. Sorri para você. São bonitinhos que só. Mas na hora que você é assaltado, faz festa para o bandido também. Coca-spalho não é assim? Também vão fazer festa para o bandido. E esses são os coca-spalho que hoje pululam dentro do Supremo Tribunal Federal. Né? Então não conte com eles. Não conte com eles. Eles são bonitinhos sempre. Carinha com as orelhinhas simpáticas. Né? Escoque. Né? Então o PT é até um número fatal, né? O PT colocou 13 ministros no Supremo. Só teve um que prestou. Esse se chama Teori, o que morreu. Que era o único sujeito sério, sincero, objetivo, claro. E que hoje estão fazendo questão de difamar pós-morte. Era um sujeito sério, eu conhecia ele. A campanha dele para ministro do Supremo foi lançada por mim e pelo Genuíno. Por nós dois. Num restaurante em Brasília, que a gente chamou o Cid Marina, chamamos depois o Zé Eduardo e entramos na campanha pela Teori. Porque a Teori é sério, a Teori não é petista. Ele era um conservador, mas um homem com a cabeça no lugar. Não faz besteira. Não vai entrar nesse jogo de ódio, de bronca, de polarização. Ele nunca foi disso. É a pessoa certa no lugar certo, um magistrado. O que a gente queria era um magistrado, a gente não queria um petista lá dentro. Não queria um petista, não fazia questão de um petista. Nós não precisamos disso. Acho que a gente tem que fazer a diferença nessas horas. Mas também não vamos colocar, né, um monte de coca-spalho, que não quer nada. Só fazer festa. Né? Então, isso é que me preocupa hoje no Brasil, é porque realmente está havendo um desgaste dos fundamentos de legitimidade do Estado de Direito. Hoje, o que é uma legitimidade? A legitimidade, nos cargos políticos, se conquista pelo voto. Né? Se conquista pelo voto. Então, o presidente da República tem legitimidade para fazer o que ele faz porque ele representa determinado segmento da sociedade que é majoritário. E assim também, os partidos políticos, teoricamente, deveriam ser o quê? Intermediários entre setores da sociedade e os foros de formação da vontade política da nação. É isso que é a função de um partido político. Então, por isso que um empresário escolhe um partido conservador e um sindicalista escolhe um partido de esquerda. Claro, cada um vai escolher o partido que mais atende à sua agenda e vai tentar usar esse partido político para implantar suas agendas no foro que toma as decisões para a nação. É isso, assim que funciona uma democracia. Agora, numa democracia que não tem partido político. Nós temos os partidos de esquerda apenas no Brasil. Você pode chamar de partidos porque tem militância, tem programa, tem ideologia, né? Por mais que errado, mas pelo menos são isso. Os outros partidos são o quê? São partidos, na verdade, construídos em torno de um cacique, ou de cacique estadual, cacique nacional, ou caciquismo. E o partido serve para garantir a permanência desses caciques no poder. É uma máquina de arrecadar dinheiro, de distribuir dinheiro entre os seus asséquios, né, para garantir o status quo desses líderes, desses caciques, sem programa, sem militância, sem nada, sem representatividade, não dizem nada. Né? O PMDB, o PSDB, o DEM, são tudo placebos, porque não tem significado nenhum, não tem nenhum efeito. O único efeito é garantir internamente o poder de seus caciques, é só isso. Então, um partido desse faz qualquer coisa. Né? Então, isso aqui já mina muito a legitimidade do sistema representativo. Porque se você não tem partidos de verdade que representam alguma coisa,
o que representa um deputado do DEM, um deputado do PSDB, um deputado do PP, do PRB, do, sei lá, aquele monte de sigla, 33 partidos que estão representados na Câmara dos Deputados hoje. Né? Inclusive até um tal de Partido da Mulher Brasileira, que não tem uma única mulher. Até isso temos. Um partido que foi feito por homens, né? Com um nome chique, né? Impressionante, mas que na verdade não tem significado nenhum. Aquilo foi só uma janela aberta para o povo poder mudar de partido. Né? Não foi mais nada que isso. Então, esse é um problema sério. Mas nós temos também, numa democracia, num Estado de Direito, pessoas que têm uma legitimidade que não deriva do voto. A legitimidade deles deriva da lei que é aprovada por aqueles que têm voto. Chama legitimidade derivada, ou uma legitimidade secundária, que são os burocratas. Um burocrata, no sentido weberiano mesmo, um burocrata, ele é nada mais do que um racionalizador das funções do Estado. Então ele racionaliza. Isso que é a função da burocracia. Então um burocrata, ele só tem legitimidade se ele faz o que a lei manda. Ou seja, o burocrata tem a sua legitimidade dada pela qualidade do seu trabalho e não pelo voto que ele está. E isso é a legitimidade do judiciário brasileiro. Se o judiciário se apega a seus ritos, sua liturgia e as leis que são feitas para ele aplicar, ele está fazendo o seu trabalho correto. Mas no momento que o judiciário distorce a lei à vontade, conforme a cara do freguês, não é isso? Em que a liturgia não vale mais coisa nenhuma, porque o juiz fala fora dos autos quando quer, né? Antecipa os seus votos, muda publicamente de opinião, se comporta feito um moleque, buscando briga com Deus no mundo. Então qual é a legitimidade desse judiciário? Né? Porque as pessoas acham que a liturgia do cargo é uma frescura, vamos dizer, é um sintoma do poder, tá? Ou vamos dizer, às vezes até da deformação do poder, mas não é. A liturgia do cargo é uma garantia para quem o exerce de não ser deslegitimado. Um juiz tem que se comportar conforme essa liturgia, by the book, para não levar um tiro. Por quê? Porque um juiz, ele cuida diariamente com centenas de casos em que existe um ganhador e um perdedor. Para ele, cada caso desse pode só ser um número estatístico na produtividade dele. Mas para a pessoa que está naquele processo, aquilo pode significar simplesmente o sentido da sua vida. Um filho, por exemplo, que ele quer adotar, né? Ou uma guarda de um filho, ou a sua casa que ele demorou 10 anos para construir, todos os seus bens, né? Tem o sentido da sua própria existência. O que faz com que o perdedor não vá para cima do juiz? Desculpem a expressão, na porrada. É simplesmente a liturgia do cargo. A liturgia do cargo que lhe empresta uma sacralidade. Vamos dizer, é o efeito do sagrado. É aquela coisa que você não se aproxima, porque ele é ele, eu sou eu. Eu faço caramuru para ele. Então eu não posso. Eu respeito aquela pessoa, ainda que a decisão dele não me favoreça. Porque ele é uma pessoa diferenciada. Agora, no momento que o juiz desce do seu pedestal e resolve se comportar que nem um menino brigão de rua, um rowdy, não é isso? Ele vai ser tratado como um rowdy, como um moleque. E ali ele pode levar bala. Porque tem muita gente inconformada com as decisões que ele dá. E de repente a justiça não funciona mais, que as pessoas simplesmente não se submetem. Se o presidente do Senado diz que ele não vai receber um oficial de justiça, porque não quer receber um oficial de justiça, por que o sujeito que vai ter sua casa tomada dele vai receber um oficial de justiça? Né? Os
Os juízes não estão se comportando conforme, então perde-se o respeito. E isso dissolve o próprio fundamento do Estado. E o risco disso é de a gente ter um Estado falido, que hoje é um fenômeno muito comum no mundo ocidental, no mundo todo. Estados falidos. O que são os Estados falidos? Estados que perdem sua capacidade de governar. O Brasil pode se tornar um Estado falido, sim. A gente tem que ter clareza sobre isso. Porque a falência de um Estado, ele começa num determinado ponto como se fosse, vamos dizer, uma pequena infestação por uma bactéria que acaba podendo se espalhar pelo corpo inteiro e gerar uma septicemia. E se a gente começa a ser tolerante com essas coisas, é um grande risco. Então está na hora de a gente botar a ordem no chiqueiro. E aí eu me valho daquela matéria que saiu hoje no Spiegel, eu achei muito interessante, citando Norbert Elias, que é um filósofo alemão da década de 60, morreu na final da década de 60. Quando todo mundo grita, você só pode ser ouvido se você gritar mais alto. Eu acho que está na hora de gritar. E essa grita tem que ter um sentido, não pode ser uma sopinha de letras. Para mim, tem que ter um roadmap, um roteiro para o Brasil sair dessa encrenca. Tem que ter um roteiro. E esse roteiro, para mim, passa pela dissolução de todos os partidos políticos, para criar um novo marco normativo de partido político e dar 60 dias para se criar as comissões provisórias. Se dissolver o parlamento, o governo, criar uma Assembleia Constituinte e uma comissão legislativa enquanto a Constituinte funciona, e um governo pro tempore por esse ano em que a Assembleia Constituinte funcionará, e depois disso eleições gerais. A única saída para a legitimidade do ente do país é mais democracia, e não menos. E a gente tem que ter coragem para isso. Obrigado, gente.